Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$ 5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer imenso, não só a realização desse evento, mas dessas duas pessoas, pesquisadoras, ativistas do movimento, professores, João Carvalho e Douglas Barros, fanonianos, né, que têm se debruçado nessa luta de resistência antirracista, anticolonial, anticapitalista, nos tem presente, fazendo ferida com nós todos. Bom, é isso, gente. É um evento, é um momento difícil, não só pela pandemia, mas político do país. Mas eu acho que esse tipo de evento, entre outros que estão acontecendo aí, que mostra que nós vivemos num momento de resistência e a gente não está se rendendo a essa situação que está aí. Bom, de antemão, é isso. Agradecer a esse público pelo prestígio que está dando para a gente. Isso mostra como essa temática chama a atenção. Né? Esse despertar de Francis Fanon para o Brasil, como diz o professor David Martino, não vai ser algo passageiro, vai ser algo para vir e ficar, mas antes de tudo, para a gente é um momento chave de um debate, né, sobre as questões raciais, de classe e de colonialidade, como se chama hoje, no Brasil, e a gente vai explorar o máximo que pode todas essas temáticas, envolvendo ensino de história, envolvendo movimentos sociais e demais lutas correlatas. Bom, dito isso, eu queria dizer, já foi anunciado o nosso evento, a nossa mesa, eu queria então que a gente tivesse, nós vamos ter uma seguinte dinâmica, a gente está pensando em meia hora para cada debatedor, para cada expositor. Então, pensando em começar com o professor João Carvalho. Então, eu queria fazer uma apresentação rápida do professor João Carvalho, passaria a palavra para ele, depois eu entro novamente, apresentando o professor Douglas Barros, ele faz sua exposição e a gente abre o diálogo com o público, sintam à vontade para dialogar conosco, porque a gente carece muito do debate num momento desse. Ok? Bom, então, eu sou o professor João Borges, da UESB, certo? Professor de História da África da UESB há 18 anos. Estou me debruçando sobre o pensamento e a importância do Fanon, né? Já pensando no futuro e a gente trazer outros pensadores afro-americanos, africanos, que discutem a questão antirracial e anticolonial. Esse, para nós, é o primeiro grande passo para isso. Mas vamos lá. O professor João Rafael Chios Serra Carvalho possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Tem formação complementar em letras clássicas, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, curso o doutorado, portanto, é um doutorando em História Social da Cultura na Universidade Federal de Minas Gerais, na qual desenvolve, no meu entender, importante tese sobre a formação do pensamento de Frantz Fanon, com o seguinte foco: as influências dos pensadores e líderes asiáticos sobre as ideias anticoloniais fanonianas. Trabalho importantíssimo. Ele, no momento da fala dele, ele pode explorar isso, e no debate também. Ele é pesquisador nas áreas de História do Marxismo, História da África e História da Ásia, com ênfase no anticolonialismo, nacionalismo e, em especial, se debruçando na atualidade sobre a obra fanoniana. Dito isso, eu passo a palavra ao professor João Carvalho. Muito bem-vindo e nossos sinceros agradecimentos por essa imensa contribuição. Bem, boa tarde, né, a todos, a todas e a todos que estão aqui nos vendo ao vivo. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer, na figura do professor Jorgeval, ao chamado que me foi feito para participar do primeiro Seminário Nacional e Internacional África e o Mundo. Para mim é uma honra incomensurável, uma grande alegria estar aqui com todos vocês hoje, né? Quero agradecer também por estar participando dessa mesa junto do meu grande camarada Douglas. Douglas é um pesquisador fenomenal, um homem fenomenal, tenho um grande prazer em tê-lo como amigo, para além de tê-lo como camarada e para além de tê-lo como colega, né? Hoje aqui eu preparei uma fala que eu queria discutir um pouco a psicopatologia da situação colonial a partir dos primas da cultura e da política. Mas vou aproveitar o ensejo que me foi dado pelo professor Jorgeval e falar um pouco também da tese de doutorado que eu venho desenvolvendo, porque ela também traz uma luz que é bem interessante de um campo que é muito pouco explorado dentro da academia brasileira e dentro também da nossa militância no Brasil. Acho muito legal, acho que foi uma coisa que deu muito certo, de eu estar nesta mesa aqui, que é uma mesa que discute o pensamento anticolonial, porque o pensamento anticolonial, ele é um pensamento periférico daquilo que hoje nós tradicionalmente chamamos de sul global. E mesmo a gente tendo esse pensamento do sul global, e aí mais uma vez a mesa deu ainda mais certo, porque a gente está discutindo aqui às vezes essa influência do eurocentrismo sobre as nossas perspectivas, né, de domínios do saber, de domínios da epistemologia, a gente vê muito facilmente, e a gente vê muitas pesquisas que fazem uma correlação dos trabalhos de grandes anticolonialistas periféricos com os trabalhos daqueles intelectuais ocidentais, né, mormente aqueles intelectuais europeus ou americanos. Só que a gente negligencia muito os outros trânsitos que existem, principalmente o trânsito afrasiático do anticolonialismo. E é aí que eu foquei a minha tese de doutoramento. Vou falar um pouco aqui agora, rapidamente, né, do que me baseia. Existe um estudo que foi feito por um intelectual francês chamado Jean Calfat, que está nas obras completas do Fanon em francês, lançadas pela editora La Découverte, que ele estuda a biblioteca de Frantz Fanon. Né? Frantz Fanon foi um homem de uma vida muito curta, mas que no seu parco período de vida viveu várias vidas, né? E que desde que ele abraça a causa revolucionária e ele o faz de corpo e alma, ele passa a ser perseguido diuturnamente pelo aparato repressor do colonialismo francês, e não só do colonialismo francês, também dos outros colonialismos que ainda então pululavam a África, né? E, portanto, muitas vezes, quando a gente lê o texto de Frantz Fanon, a gente vê um texto muito fluido, um texto muito embasado, a citação de vários autores e várias obras, mas a gente não tem o costume de ver aquele texto acadêmico clássico, com as notas de pé de página, com as referências ao pensamento que ele está se baseando, né? E, de certa forma, isso nos leva a um trabalho quase que arqueológico, né? De ir ali a contrapelo, descobrindo as raízes do pensamento fanoniano a partir exatamente daquilo que o texto nos dá.
né? E a biblioteca de Fanon é muito importante para isso. Fanon tinha cerca de 330 livros na sua biblioteca, obviamente ele nas suas viagens, no El Mujahid, né, o periódico argelino que ele participava, nos congressos que ele participou, ele teve acesso a diversos outros materiais, mas mesmo esses materiais que a gente sabe que ele possuiu de fato, já nos mostram algumas raízes muito pouco exploradas do pensamento fanoniano. Principalmente dentre essas raízes, as raízes anticoloniais asiáticas, maiormente o pensamento de Ho Chi Minh e aquele envolvido na Revolução Indochinesa, né, e o pensamento de Mao Zedong. Fanon, para vocês terem uma ideia, 1 a cada 6 livros que Fanon possuiu durante a sua vida eram de Mao Zedong. Fanon tinha 53 volumes diferentes de escritos, textos publicados por Mao Zedong, bem como ele tinha todos os textos disponíveis, então, à época, publicados não só por Ho Chi Minh, mas por outros intelectuais também, que participaram, intelectuais e ativistas, né, porque naquela época o liame era muito fino, que separava um do outro, né, da Revolução na Indochina, da Guerra de Independência do Vietnã, no caso. Lembrando também que o Vietnã, por ter sido, né, parte do Império Colonial francês, a luta intestina do povo vietnamita e, por conseguinte, todo o povo da Indochina contra o Império Colonial francês era um mote de aprendizado muito grande para o povo argelino, né, para o Exército de Libertação Nacional, o ELN, e para a FLN, a Frente de Libertação Nacional. Então foi exatamente a partir dessa correlação da biblioteca de Fanon com as obras fanonianas, né, que eu decidi fazer um pouco desse trânsito inverso que normalmente se faz. Muito se fala das influências de Sartre sobre Fanon, das influências do estruturalismo sobre Fanon, das influências lacanianas sobre Fanon, e pouco se fala dessa influência que é muito importante para a gente entender como que Fanon pensa a nação, como que Fanon pensa a cultura, como que Fanon pensa a política, como que Fanon pensa a sociedade, que são essas influências anticoloniais asiáticas do Fanon. Então eu procuro abordar um pouco, né, do que é este afroasiatismo do qual Fanon bebe, como que ele vai entrar no panafricanismo que Fanon defende, né, bem como algumas outras influências que aparecem, por exemplo, né, você tem vários pensadores ali que se retroalimentam o tempo todo, né, ora um influenciando o segundo influenciando o primeiro, é um trânsito de ideias muito grande, né, nesse sentido as fronteiras simples do Estado-nação muitas vezes são pulverizadas, né, por essa luta que era uma luta intestina de todos os povos oprimidos do mundo. Né? Acho que é sempre muito importante a gente frisar isso, porque é precisamente isso que traz para nós, para a nossa atualidade, uma permanência contínua do Frantz Fanon. Né? Quando a gente se debruça sobre o Brasil, sobre os vários Brasis que existem dentro do Brasil, a gente percebe claramente que, por mais estranho que num primeiro momento possa aparentar, a gente está muito mais próximo da Argélia na década de 60, da Indochina na década de 50, da China na década de 50, do que a gente acredita em um primeiro momento. Né? E isso vem muito também da nossa própria situação de colonialidade / pós-colonialidade, né? E bem também como do fato da gente nunca ter rompido de fato com a nossa situação colonial, né? Então, nesse caso, o Frantz Fanon é um pensador que, infelizmente, devido ao desenvolvimento histórico atual da nossa sociedade, vem se tornando cada vez mais atual. Né? Frantz Fanon entrar um pouco já na minha apresentação, né, vou falar assim muito brevemente, né, a esmagadora maioria das pessoas sabe, mas eu acho que é importante a gente fazer uma breve introdução, né, o Fanon, ele é um pensador e revolucionário, ele não nasce na Argélia, ele nasceu na Martinica, né, Martinica então também um protetorado do Império Colonial francês, serve ao exército francês durante a Segunda Guerra Mundial, precisamente para lutar contra o nazismo. E vai ser nessa luta contra o nazismo que ele vai se aperceber tão claramente
que aqueles que lutavam contra o nazismo, muitas vezes eram tão preconceituosos ou ainda mais racistas do que os próprios nazistas que eles estavam combatendo. Saído do exército, ele vai estudar medicina em Lyon, se especializa lá em psiquiatria, né? E além dos cursos de medicina, Frantz Fanon estudou profundamente as humanidades, né? Voltando lá na biblioteca dele, pelo menos 190 desses 330 volumes são volumes de humanidades, não são volumes técnicos de medicina, né? Ele frequenta cursos de grandes pensadores da época, de Jean Lacroix, de Merleau-Ponty, um Merleau-Ponty já estruturalista, né? Um Merleau-Ponty já rompido com o marxismo do seu início de trabalho. A biblioteca dos Fanon também nos mostra que ele era um leitor atento de Hegel, de Marx, de Lenin, de Kierkegaard, de Husserl, de Sartre, de Mao Zedong, de Ho Chi Minh, entre vários outros. Bem, vai ser ao se aprofundar nesse conceito de alienação em Hegel e Marx, e hoje nós temos o prazer de ter conosco um dos maiores especialistas em Hegel que o Brasil produziu nessa geração, que é o Douglas, e vai poder falar muito melhor do que eu, né, que ele vai escrever em 52 o Peau Noir Masques Blancs, né, o Pele Negra Máscaras Brancas, para tentar obter seu título de doutoramento, que lhe será negado por este trabalho. Ele terá que escrever um outro trabalho, e então, findados seus estudos, ele se muda para a Argélia, onde ele vai clinicar durante alguns anos, até 1956, na clínica de Blida-Joinville. Vai ser nesse contato diuturno com os horrores da situação colonial e dessa alienação que é patologizante, né, que é isso que traz a realidade da colônia, que o Fanon vai se engajar na luta pela independência argelina. Né? Uma vez militante da Frente de Libertação Nacional, ele viria a se tornar representante do governo provisório e vai figurar como diplomata da Argélia em vários encontros em países africanos e do chamado Terceiro Mundo, para além, é claro, de já ser um renomado escritor, né? O que também o leva a esses diversos encontros. Frantz Fanon também, e aqui a gente tem que voltar um pouquinho no tempo só para falar, né? Frantz Fanon recebeu muita influência diretamente de um outro pensador martinicano de uma geração anterior a dele, este outro gênio que a gente precisa estudar cada vez mais e que cada vez se torna mais atual, que é Aimé Césaire, né? E o Césaire participou do movimento de Negritude lá na França. O Fanon também, de forma muito crítica, pega este último momento do movimento de Negritude, mas já o pega sobre uma outra égide, né? Porque ele pega um Césaire já maduro, um Césaire já radicalizado, um Césaire já revolucionário, né? Vai ser exatamente durante o período que Frantz Fanon vai estar militando junto à FLN e à ELN, que ele vai escrever o L'Ensemble de la Révolution Algérienne, o ano 5 da Revolução Argelina, bem como diversos artigos para o El Mujahid, o combatente, né, que vão ser compilados posteriormente no Pour la Révolution Africaine e no Écrit Politique, ambos publicados postumamente, os dois já com tradução em português. Infelizmente, o ano 5 da Revolução Argelina ainda não encontra tradução em português, mas eu posso garantir para vocês que isso não é mais uma questão de si, isso é uma mera questão de quando, porque esse livro será publicado no ano que vem. Bem, em 61, Fanon descobre que está com uma leucemia e vai escrever, num período de 10 meses, o Les Damnés de la Terre, né, Os Condenados da Terra, prefaciado por Sartre, que é a obra sua de maior impacto. Muitas vezes um impacto maior até do prefácio sartriano, num primeiro momento, do que propriamente da obra fanoniana. Mas essa obra fanoniana, que é a obra definidora, que é normalmente a obra que quem conhece um escrito só conhece ele, né, vai ser a obra que mais vai espalhar o pensamento fanoniano nas décadas de 60, 70 e 80. Né, na década de 90, nós vamos ter uma virada dentro do campo fanoniano do saber, né, e aí nós vamos passar a ter principalmente o Pele Negra, Máscaras Brancas, como uma obra definidora do Fanon, até, né, pela importância que o campo, né,
dos campos de estudos da psiquiatria e da psicologia vão adquirir, né, nesse pós-estruturalismo que vem muito forte na academia europeia, e posteriormente também com o pós-colonialismo, que vai dar uma outra chave de leitura para o Fanon. Eu, particularmente, prefiro a chave de leitura anticolonial do Fanon. O pensamento do Fanon vai se inserir nesse contexto das independências africanas, do chamado terceiro mundismo e do marxismo periférico, né, e vai influenciar desde Paulo Freire até os Panteras Negras. É muito interessante a gente pensar que ainda na década de 60, muito próximo à publicação do Condenados da Terra, a gente já vai ter tradução do Condenados da Terra para o português, e nos Panteras Negras, quando da formação de um novo militante no Partido dos Panteras Negras, ele era obrigado a ler 2 textos, um texto de Mao Tse-tung e um texto de Fanon. Daí a gente vê a importância, a permeação, né, a profusidade e a profundidade que vão alcançar o pensamento fanoniano ao longo do tempo. Gente, minha cachorra é super ciumenta, vai latir várias vezes ao longo da apresentação. Vocês, por favor, não reparem, tá? Eu tenho que ficar aqui passando a mão nela o tempo todo para apaziguar esse pequeno vulcão que vive junto comigo. Pois muito bem, né? A obra do Fanon, ela é perpassada pelo problema político, pelas questões do reconhecimento, né? E ela tenta apreender de forma ampla essas totalidades em movimento que performam a situação colonial. Por que a gente usa esse termo de situação colonial? Eu uso esse termo de situação colonial porque é o termo que o próprio Fanon usa, e o Fanon usa esse termo se baseando num sociólogo francês chamado Georges Balandier, que, apesar de pouco lido atualmente, ainda nos é muito importante, deveria, inclusive, ser um pouco mais lido do que ele é hoje. O Balandier, ele nos mostra como a situação colonial é uma situação total. Total em que sentido? No sentido de que a violência colonial perpassa todas as facetas da vida humana na qual ele está predando, né? A gente tem que lembrar sempre, reiterar sempre que colonialismo é violência, colonialismo é morte, e colonialismo é uma violência que se dá em todos os sentidos, físicos e simbólicos. Não é só a violência contra a carne, é uma violência contra as geografias, é uma violência contra os saberes, é uma violência contra as epistemologias, é, de fato, uma situação totalizante no sentido em que ela abarca, né, ela é uma opressão multiforme, né? Fanon, quando vai falar das relações da situação colonial com a cultura, ele vai falar que é exatamente essa pluralidade, essa multiformidade da situação colonial que vai levar, por sua vez, à mumificação da cultura. Uma cultura sob a égide do domínio colonial, ela se torna presa, atada, mumificada, né? Ela adere ao formalismo, ela adere à estereotipação, ela adere à substancialização, ela adere ao deserdismo. Enfim, o que vai despertar a cultura desse profundo sono colonial é precisamente a luta nacional que vai despertar essa cultura, né? E então ele propõe uma relação dialética necessária entre a consciência nacional e a dimensão internacional, vis-à-vis a própria relação dialética que ele propõe em relação ao indivíduo e ao coletivo, e como tratar esse indivíduo e esse coletivo. Quando eu falei lá no começo que eu queria falar da psicopatologia do tecido social, é porque Fanon também, de certa forma, é um dos grandes pais fundadores da psicologia social. Em que sentido? No sentido em que Fanon percebe-se na sua própria clínica em Blida-Joinville, durante o tempo que ele está clinicando em Blida-Joinville, que não adianta ele clinicar o homem, reparar a saúde mental do indivíduo e reinserir aquele indivíduo numa sociedade que ela própria é a patologia. A própria sociedade capitalista colonial em que se reinsere este homem, ela é
portadora de crise e de doença. Então, o homem reinserido nessa situação patologizante voltará a ter a patologia. Portanto, da mesma forma que é necessário liberar a nação para se dar liberdade verdadeira e tratamento verdadeiro aos homens, também se tem que entender que num degrau acima, a nação liberta, a nação que alcança a sua independência, ela também precisa se inserir numa sociedade de nações que possua essa liberdade. É nesse sentido que Fanon, que brigou loucamente pela clínica do indivíduo, em 1956, no seu texto clássico, na carta de rompimento que ele entrega ao governador-geral, ele fala disso, ele vai se dedicar com a mesma força de corpo e alma, de sangue, suor e linfa, à libertação da nação argelina e também a um projeto emancipador do homem, né? E aí entendendo o homem em abstrato, né, da humanidade, né? É nesse sentido que muitas vezes, né, a gente fala de um humanismo de Fanon, né? Para quem lê, por exemplo, O Condenados da Terra, isso fica muito claro e isso é até muito irônico, porque Fanon, mesmo sem, né, ter escrito pensando, obviamente, no prefácio sartriano, ele acaba por dialogar, debater e bater no prefácio de Sartre ao próprio livro que ele fez, porque Sartre coloca às vezes uma visão muito eurocêntrica nesse prefácio, enquanto Fanon está combatendo este eurocentrismo e pensando exatamente nessa libertação, né, de um projeto libertador, né, que busca, de fato, inserir o homem liberto numa sociedade liberta, e a sociedade liberta numa pluralidade humana liberta, né? Fanon, nesse sentido, é um pensador brilhante, um pensador muito à frente do seu tempo, né? Eu não gosto, como historiador, do termo à frente do seu tempo, porque as pessoas são fruto do seu tempo, mas Fanon já estava falando, em meados da década de 50, sobre os perigos do período pós-colonial, do período do neocolonialismo, né? Se a gente vai ver o Nkrumah, né, tendo que sofrer na pele, né, as dores da libertação como presidente, para depois conseguir, num momento mais maduro da sua vida, uma radicalidade de pensamento que o leva a escrever seu grande clássico, né, o neocolonialismo. O Fanon já está lá atrás vislumbrando essas possibilidades. Quando a gente vê, por exemplo, o diálogo de Fanon com outros intelectuais, né, intelectuais iranianos, né, Fanon, por incrível que pareça, foi um homem muito discutido na Revolução Iraniana. A gente tem que lembrar que hoje em dia a gente pensa a Revolução Iraniana pelos seus resultados e desconhece muito os seus processos, né. Havia toda uma esquerda, e uma esquerda muito plural dentro da Revolução Iraniana, desde uma esquerda nacionalista até uma esquerda marxista revolucionária, que Fanon foi um pensador influente ali, né? Fanon já está antevendo alguma dessas possíveis armadilhas, né, deste período pós-colonial, de forma que Fanon vai ser muito recuperado e estudado pelos pensadores pós-coloniais, do dito pós-colonialismo, né? A discussão sobre o que é o pós-colonial é uma discussão que não nos cabe fazer agora, mas é só para pensar nos distintos matrizes diferentes de pensadores que vão pegar, bem como também alguns pensadores que trabalham com as questões decoloniais também voltam à obra de Fanon para pensar nessas questões decoloniais. Então, assim, Fanon é um cara que consegue, a um só tempo, né, trabalhar de uma forma que ele seja recuperado de uma forma muito plural, né? Agora, o fato de Fanon ser recuperado de forma plural é também uma faca de dois gumes. É algo que nós, pesquisadores, temos que ter muito cuidado, né? Obviamente, cada qual tenta vender seu peixe, né? Nós não somos dilteanos aqui, nós não acreditamos na imparcialidade do historiador que sai voando, planando sobre a história, isso não existe, né? Mas é muito importante a gente reconhecer Fanon
por tudo aquilo que ele foi, né? E muitas vezes a gente vê em algumas matrizes do pensamento contemporâneo, né, uma tentativa de não se mostrar algumas das facetas de Fanon. É por isso também que eu, nas minhas pesquisas, sempre busco muito por mostrar este Fanon verdadeiramente revolucionário. Fanon é um homem de palavras e um homem de ações, né? Fanon tinha uma vida muito estável, se a gente for pensar assim, dentro da estrutura colonial francesa, e ele abdicou de toda essa estabilidade para lutar abnegadamente até os seus últimos dias pela construção daquilo que ele acreditava que era um projeto de mundo pelo qual valia a pena lutar, né? Nesse sentido também, eu acho que é muito importante a gente reconhecer essa luta perene e continuada do Fanon, que é uma luta de uma vida inteira, né? O que a gente pode entender quando o Fanon trabalha, então, né, essa ligação entre a revolução e a cultura, é que a própria revolução, a própria caminhada revolucionária de um povo já representa essa originalidade, essa fecundidade da vitória de uma nova cultura, né? A partir do momento em que aquele povo passa a se entender como povo, passa a rearranjar, né, e romper com aquela ideia que lhe é negada de ser, né, e nesse sentido, quando o Douglas falar, ele talvez tangencie isso, né, mas a verdade é que existe uma ruptura contra a vítima da situação colonial, aonde lhe é negado um estatuto humano. O ser não é igual ao ser, o ser é igual ao não ser, né? Então, assim, aquele que está sob a égide do colonialismo, ele deixa de se enxergar enquanto um ser humano. Ele é dito o tempo todo, ele é violenciado o tempo todo, é aplicado contra ele uma violência que retira dele toda a sua humanidade, né? E vai ser exatamente essa luta que vai transformar este povo que luta, qualquer povo que seja esse, numa comunidade ativa, numa comunidade renovada, numa comunidade livre da opressão psicológica, e vai ser essa liberdade que vai permitir, né, livres da opressão psicológica e emocional. É uma questão de tempo até que eles se tornem livres das opressões jurídicas, das opressões sociais e políticas, né? O homem que é colonizado, ele coloca-se esse tempo todo nessa tensão, e ele vai rechaçar essa opressão que lhe é impingida, né? E fazendo isso, se produz nele uma mudança radical que torna impossível e escandalosa, conforme diz o próprio Fanon, qualquer tentativa de manutenção do colonialismo, né? Nesse sentido, a gente pode entender, então, a independência real desses povos, e nós temos que entender o termo independência aqui pelo que é, né? A gente tem que entender que independência não é a mera formalidade de se romper o pacto colonial para inglês ver, nas letras, juridicamente, e se continuar colonizado de fato, o que ocorreu, infelizmente, por exemplo, com várias nações africanas dentro do próprio Império Ultramarino colonialista francês. Isso é muito claro, né? Se a gente tinha, nessa época, grandes lutadores anticoloniais, a gente, infelizmente, também tinha pessoas que eram colaboracionistas da pior estirpe, né? Fanon se revolta contra esses homens e faz a denúncia desses pactos todo o tempo. Então, quando Fanon está falando aqui de uma independência, não é necessariamente a primeira independência de um país. Ele está falando aqui da real independência de um país, de um povo que se torna verdadeiramente livre. E essa liberação, essa libertação desse povo se dá, inclusive, nesse ínterim, né? Essa libertação, ela é processo, ela acontece em movimento, ela é dialética,
né? Por isso que quando a gente vai ler lá no Lan-Sang, né, o ano 5, que como o nome diz, é o ano 5 da Revolução, foi escrito em 59 durante o 5º ano, a gente já vê Fanon falando o tempo inteiro das profundas mudanças que já ocorriam na Argélia, né? Mudanças nas questões de gênero, ele fala muito das mulheres, mudanças na estratificação social, a forma como a cultura é percebida, né? Tem alguns textos do Fanon que não estão no ano 5, estão nas duas coletâneas, né, no Por uma Revolução Africana e nos Escritos Políticos, que ele vai falar das questões culturais, que ele vai mostrar como que essa cultura se libertou, como que essa cultura passou por diversos momentos diferentes até conseguir chegar nessa liberdade, né, e nesse sentido ele vai nos mostrar. E essa liberdade real de um povo é sim o que torna esse povo capaz de se tornar aquilo que ele vai chamar de um novo homem, né? Então a gente tem no pensamento do Fanon essa concretização, né, desse primeiro passo para a construção dessa nova sociedade se dando com essa libertação nacional, mas uma libertação nacional que também é entendida internacionalmente nesse conjunto de nações, né? Por que eu acho que isso é tão importante falar e é tão importante frisar? Porque quando hoje em dia a gente fala muitas vezes da questão nacional e da importância da questão nacional, muitas vezes as pessoas entendem a questão nacional sobre um prisma muito conservador, né? E, obviamente, existem formas diferentes de se ver a questão nacional. Existe uma forma, né, reacionária e nacionalista de ver a questão internacional, e existe uma forma muito progressista e internacionalista de se compreender a questão nacional no bojo da internacionalidade. E é isso que Fanon nos traz à baila todo momento que ele pode. Voltando aqui na questão da cultura tal, e da literatura, que é uma coisa que eu pulei, mas eu vou aproveitar para falar, porque acredito que tenho ainda algum tempinho, que o Douglas estava tendo alguns problemas aqui de conexão no fundo. A literatura, de acordo com Fanon, ela passa por 3 etapas, né, nessa briga dela para sair dessa mumificação, né? Num primeiro momento, a gente tem a assimilação da cultura do ocupante, que é exatamente aquele primeiro momento onde os primeiros intelectuais locais estão sendo formados, né? Ou ainda, né, aqueles que já pertenciam às elites locais que se tornam os colaboracionistas dos colonialistas estão sendo formados, e vai ser um momento onde vai se tentar a mimese, né, vai se tentar imitar, vai se tentar fazer o espelho do colonizador, porque se o colonizador me diz que humano não sou e humano ele é, eu preciso ser igual ao colonizador para poder romper essa barreira, né? Num segundo momento, né, que já é um momento onde a gente tem principalmente os intelectuais diaspóricos que estão, né, indo ou para a Europa ou para os Estados Unidos, mas no caso aqui específico, né, argelino para a Europa, né, que vai ser, por exemplo, o momento da negritude. A gente tem esse mergulho num passado pré-colonial, né, e aí Fanon vai combater muito isso, mostrando que, em última instância, esse mergulho, quando é feito de forma acrítica, ele deságua num idealismo. Ele deságua num identitarismo que é idealista porque se vive algo que de fato nunca foi. Aquela imagem daquele passado é um imago, é exatamente isso, é o que se imaginava daquele passado e não necessariamente o que aquele passado era. É uma imagem tirada numa foto, ela perde todo o seu movimento. Quando você tira uma foto de alguma coisa, fica lindo e maravilhoso, mas o movimento se esvai, né? Muitas vezes o que ocorre nesse segundo momento é precisamente isso. Você tem uma foto de um passado imaginado, né, e se idealiza aquele passado. Qual que é o problema dessa ideação desse passado? O problema é que essa ideação desse passado muitas vezes não permite uma mudança desse presente. Esse passado se torna um lugar de refúgio, se torna um lugar seguro, aonde se busca uma tranquilidade que o presente e a política não dão, né? Essa vai ser principalmente a crítica do Fanon
ao movimento da negritude, também vai ser uma análise do Fanon muito clássica sobre esses momentos de ruptura da cultura nacional. E aí, finalmente, né, com a libertação nacional, com esse movimento de libertação, com essa tomada de consciência do ser, né, com essa ruptura da dialética do escravo que se dá no pensamento do homem colonizado, que se reencontra com seu espelho, que tem essa ruptura quase que lacaniana, né, para se reencontrar, aí de fato nós vamos ter um novo tipo de produção cultural, que aí vai ser uma produção cultural de combate. É uma produção cultural que, ao mesmo tempo que bebe do presente e do passado, e bebe das fontes do colonizador e também das fontes do colonizado, ela critica todas elas, ela não aceita as amarras que lhe são impostas, ela busca a criação, seja a criação por meio de uma síntese, seja a criação por meio da rejeição da tradição, da cultura, seja de qual lado for, né? Esse momento já demonstra que aquele povo, de fato, rompeu as suas amarras, né? Então, assim, Fanon, quando ele faz as suas análises, ele busca sempre mostrar as influências, né, da infraestrutura na superestrutura. Quando ele faz as suas análises políticas, eu falei aqui muito das análises culturais, né, vou falar brevemente das análises políticas, ele procura exatamente isso. Ele procura mostrar o tempo todo como que tudo que está acontecendo no domínio cultural, no domínio político, é fruto daquilo que acontece em última instância no domínio econômico, na base material daquela sociedade, né? Você vê aqui as leituras que Fanon fez de Marx, de Lenin, de fato, né, ficaram bastante arraigadas na sua visão, e principalmente as leituras que ele vai fazer dos outros grandes pensadores anticoloniais, principalmente Ho Chi Minh e Mao Zedong. Sobre a influência de Mao Zedong, né, para eu ir indo aqui para o meu fechamento, acho que é muito interessante a gente falar como que Fanon é um marxista nesse sentido muito criativo. A tradição marxista, o melhor que ela tem é o seu método, né? Aqueles que se fiam em Marx e Engels como se fossem duas bíblias e olham nele para prever o futuro por meio da leitura do passado, estão negligenciando exatamente o mais importante do método de ambos, que é o movimento, né? Se a gente para pensar o que Marx falou sobre a Polônia em 1870, e o que Rosa Luxemburgo vai falar sobre a Polônia em 1890, ambos estão falando, né, desculpa, Marx em 1860, ambos estão falando diametralmente oposto sobre o mesmo lugar, e ambos estão corretos. Por quê? Porque cada um está falando do seu próprio tempo com base em um mesmo método. Fanon é um homem de método. Fanon, ao analisar as obras de Mao Zedong para entender a estrutura de classes que leva à longa luta prolongada da Revolução Chinesa, Fanon, ao ler os textos de Ho Chi Minh, e aqui é muito interessante a gente lembrar que Ho Chi Minh, um dos seus textos mais clássicos, ele fala que ele entrou no marxismo pelo nacionalismo e não pelo marxismo, né? Fanon, a fazer essas leituras combinadas dessas lutas coevas à sua existência e lutas que permeavam todo o terceiro mundo, todo o sul global, toda a luta anticolonial, ele consegue depreender daquilo as lições do método e aplicá-las de forma criativa aquilo que vinha sendo a Revolução Argelina. Então, Fanon faz análises muito interessantes, tá, que estão pormenorizadas, principalmente por uma revolução africana e nos escritos políticos, onde foram publicados no Brasil, né, recentemente, onde ele mostra como que a estratificação de classes da sociedade argelina era muito sui generis, e como que naquela estratificação de classe, às vezes, uma classe como o lumpenproletariado, que muitas vezes é renegada, ela deveria ser disputada. Ele mostra como que o campesinato se torna revolucionário na Argélia e por que ele se torna revolucionário na Argélia. Ele mostra os limites do proletariado argelino e mostra também os limites da burguesia nacional argelina, em textos que muitas vezes, né, colocam o Fanon junto com o Amílcar Cabral numa chave de leitura muito próxima, né? Isso é algo que eu pretendo desenvolver melhor depois que eu terminar
a minha tese de doutorado, que é a proximidade do pensamento de ambos. Mas o que é mais interessante daqui a gente ver é exatamente como que este método que passa atrás é importante nas leituras. Seja uma leitura, entre aspas, culturalista, né? Seja uma leitura da situação cultural, da literatura, das artes, seja uma leitura da política, a grosso modo, da política mais dura, para a gente, né, ser um pouco gramsciano. Então, assim, a gente tem em Fanon esse pensador que é plural, um pensador que nos traz questionamentos que são extremamente atuais, e um pensador que nos traz uma lição que eu acho que essa é a mais importante de todas, que o Fanon nos traz uma lição de combate ao antirracismo na prática, que eu acho que é muito importante para a nossa sociedade, né? Fanon já nos dizia que não existe uma sociedade que é meio racista, né? Não existe um sujeito que é meio racista, não existe uma sociedade que é meio racista. Ou a sociedade é racista, ela não é, e se ela é racista, todo e qualquer horror envolvido no racismo pode ainda não estar presente naquela sociedade como realidade, mas ele já está presente como possibilidade de futuro, né? Isso nos conta muito sobre o tipo de sociedades que a gente tem, principalmente nós que somos um país colonizado, um país que passou por uma primeira independência, mas que necessita, né, de não apenas lidar de fato com o seu passado colonial, coisa que nós nunca fizemos, mas sobremaneira de uma segunda e real independência que nos permita, né, nos libertar enquanto sociedade, romper essas amarras da modificação social e avançarmos junto a um futuro, num projeto de emancipação humana. Né, eu vou terminando por aqui a minha fala. Quero agradecer demais a todos, quero pedir desculpa a todos que estão me ouvindo há tanto tempo assim, né? Dei uma estendida aqui para que o Douglas pudesse, né, resolver aí todos os problemas de background dele. Agradeço a compreensão de todos e a gente volta para a discussão daqui a pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Carvalho. Quanta coisa, viu? Já 7 anotações aqui. A gente pode abrir aí, né, franquear a palavra ao público, né? Acredito que os monitores acompanharam o professor Jorge Eval, aí, os né? Comentários Mídia, né? e algumas perguntas. Isso. Poderiam passar para a gente como é que é? Perguntas, questões que eles queiram colocar para a gente retornar para Douglas e João. Que eu não consigo acompanhar Aqui daqui. a gente tem... Lídia colocou algumas coisas aqui, né? A Marcela Farias perguntou: João, muitas vezes dá para ver, principalmente dentro da psicologia, pessoas usando de algumas leituras de Fanon para falar de empoderamento. O que você acha disso? Então, a pergunta aí destinada ao João. E na fala do professor João, o Bruno Quixote perguntou: é possível pensar o termo anticolonialismo, professor, sem um processo revolucionário? E aí na fala do professor Douglas. Vamos fazer assim, eu vou pegar as duas, vou fazer uma resposta, depois o Douglas também complementa com a resposta dele, e a gente vai, né, continuando o debate com base nisso. Primeiro agradecer, né, as pessoas que fizeram as perguntas, a gente fica muito grato, né, de poder ter esse momento também de troca, né, a gente está nesse seminário online, a gente sente muita falta, né, desse contato físico, de ver as pessoas, de ver as reações, né, de saber como que as falas estão tocando o público, e quando a gente vê as perguntas, a gente vê, né, que de fato a gente está conseguindo fazer, né. Quero parabenizar o Douglas e agradecer a organização que me pôs primeiro, porque é impossível vir depois da fala de Douglas, né. Douglas fez uma fala muito candente, muito real e muito embasada, e eu acho que muito necessária, né. A gente tem que ter a coragem do embate, né, e esse embate ele é muito necessário
para um projeto que a gente tem, que é um projeto muito maior do que todos nós, né? E que parte desse projeto passa, né, por esse momento paidêutico, por esse momento pedagógico, por essas discussões, né? Então, assim, a gente tem que ter um embate de alto nível, um embate crítico, mas é muito importante que a gente, de fato, vá para o embate, né? A Marcela perguntou, né, das pessoas usando as leituras de Fanon para falar de empoderamento. Isso é, ao mesmo tempo, uma coisa absurda quando se pensa o que é o texto fanoniano, quais são as preocupações fanonianas, e absolutamente normal e previsível, pensando na sociedade em que nós vivemos e estamos inseridos, né? O Douglas falou aqui magistralmente sobre isso, falou magistralmente sobre esses processos todos sociais que levam, né, à mercantilização da mercadoria, né, que é o processo do capitalismo como um todo, né, e é muito importante a gente entender isso, né, a partir do momento que a gente entra sob a égide do sistema capitalista. E entrar sobre a égide do sistema capitalista é entender que o modo de produção capitalista se torna um modo de produção dominante, não um modo de produção unitário, né? A gente vai ter essa manutenção que fica ali atrás de outros modos de produção e a tentativa constante do capitalismo de destruir esses modos de produção, de destruir esses modos de produção e reprodução humana e de colonizar todos os modos de produção. O Douglas falou isso muito bem na fala dele, e Marx e Engels já falavam disso em 1840. Né? Então, a gente vê que esse é um processo que o colonialismo catapulta este processo para todo o mundo e que é um processo onde absolutamente tudo se torna possível de ser uma mercadoria a partir do momento em que o trabalho humano se torna ele mesmo mercadoria. Né? O que isso leva? Isso leva a uma sociedade onde cada vez mais os rincões últimos que nós ainda não tínhamos pensados que seriam passíveis de mercantificação, de se tornarem mercadorias, vão se tornando, inclusive a subjetividade. É exatamente a mercadorização das subjetividades que vai transformar esse espaço num espaço mercadológico, num espaço comercial. Né? O Lenin falava que normalmente os revolucionários sofrem grandes ataques durante a sua vida, mas eles sofrem um ataque ainda pior após a sua morte, que depois de morto eles são cobertos com uma auréola de pacifismo, uma auréola de tranquilidade, de aceitação do domínio social pelo status quo. Né? Quando você instrumentaliza um pensador radicalmente preocupado com uma transformação revolucionária da sociedade, como foi Fanon durante toda a sua vida, e transforma ele, né, nessa água com açúcar, nessa autoajuda, nesse empoderamento livrado, separado das questões sociais que estão ali atrás, né, você tira dele tudo aquilo que ele traz de mais importante. Né? O Chico Mendes falava que a ecologia sem a luta de classes é jardinagem. Né? O Fanon sem a luta de classes pode tornar-se empoderamento. Né? Então, nesse sentido, eu vou parar aqui a minha resposta da Marcela, vou passar para a minha segunda pergunta para também dar um tempo para o Douglas, né, para a gente poder ir conduzindo esse debate. Né? A segunda pergunta que foi feita pelo Bruno Quixote, obrigado, Bruno, pela sua pergunta, né, ele pergunta, é possível se pensar o termo anticolonialismo sem um processo revolucionário? Então, é aquela coisa, né, gente? Em última instância, tudo é possível, nem tudo nos convém. Né? A gente tem que pensar que quando a gente fala de anticolonialismo, e a gente fala de anticolonialismo como um recorte epistemológico aqui, como um recorte de uma produção,
né, cultural, política, social, que tem, né, uma sua datação e que vem se recuperando muito nesses últimos tempos, a gente está falando de pessoas que eram militantes, que eram pensadores, que eram umbilicalmente ligados aos processos revolucionários de todo o terceiro mundo, quer seja hoje sul global, da forma que quem tiver ouvindo preferir, né? Então a gente pensar anticolonialismo e eivar o anticolonialismo da revolução, nós não estamos pensando anticolonialismo, né? Nesse sentido, a revolução ela não precisa ser necessariamente a revolução de fato, né? O pensamento ele não vai se tornar anticolonial só no momento em que eclode um processo revolucionário. Mas o pensamento anticolonial tem a revolução como seu fim último. O pensamento anticolonial ele é um pensamento que se baseia na necessidade de se quebrar o sistema atual e se instaurar um novo sistema por uma ruptura revolucionária. Não é por uma ruptura, né, reformista, não é simplesmente por uma via culturalista, né? Nesse sentido, a gente tem que entender, enquanto recorte epistemológico, o anticolonialismo como uma posição que se coloca sempre com a revolução como seu fim último, né? O que, obviamente, não significa que não pode haver o pensamento anticolonial antes ou durante o próprio processo revolucionário. Não há necessidade, né, de se findar ou de se iniciar o processo revolucionário para que a gente possa considerar uma certa matriz do pensamento como uma matriz anticolonial. Né? Vou passar ao Douglas, caso ele queira fazer alguma consideração sobre essas duas perguntas, né, e devolver aí para os nossos mediadores para que eles possam encaminhar as demais perguntas que nos foram feitas. Bom, é isso aí, né, professor Douglas? Tem umas perguntas aqui diretamente para o Douglas, mas seria bom ele sobre esse primeiro pacote de perguntas aí. Viu? Tá. Tem as duas aqui direcionadas especificamente para você. Viu? Tá bom. Cara, empoderamento para mim é uma armadilha. A própria gramática que diz empoderamento, ela para mim é muito prejudicada, assim. Então eu não consigo nem ter balizas para avaliar o que significa empoderamento, ou o que se está querendo dizer empoderamento. Empoderar o quê? Para quem? Aonde? No quê? É dizer-se a si próprio empoderamento? Mas dizer-se a si próprio é falar sobre a posição do sujeito. Ser sujeito não é tão empoderado assim, porque o sujeito sabe que ele é atravessado por um inconsciente que o carrega, e significantes que o englobam a despeito do que ele queira, inclusive. Então eu acho muito complicado essa ideia de empoderamento, porque eu nunca entendi, em primeiro lugar, senão como uma ferramenta própria à gramática neoliberal para nos tornar conformado a um lugar, a um espaço, e fazer aquilo que supostamente nos é cabido. Então, nesse sentido, eu passo a questão. O João respondeu bem. Agora tem uma questão aqui que eu gostaria, né? Para a gente entender a posição anticolonial, a gente deve entender, a meu ver, o porquê que o colonialismo se manteve mesmo com o regime da escravidão tendo se tornado obsoleto. O que significa a manutenção de um horizonte racialista? O que significa a manutenção de um horizonte colonialista nas coordenadas da república, nas coordenadas do próprio capitalismo, nas coordenadas da democracia liberal burguesa?
Eu acho que quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue perceber também que o anticolonialismo ele é concernente com uma praxis de transformação revolucionária. E é muito interessante quando a gente fala assim, porque não é tão evidente, né? Quando a gente fala assim, olha, o racismo é estrutural, isso às vezes, isso se tornou um discurso vazio, né? Foi esvaziado, se tornou um discurso ideológico. Mas o que se quer dizer com isso, quando se aponta que o racismo é estrutural, é que na própria forma de organização da estrutura do capital, que implica também uma estruturação simbólica de organização de sentido daqueles que estão sob a égide do capital, ou seja, nós, nessa própria organização, o racismo é aquilo que a organiza e é aquilo que a permite como estrutura. Então, não é simplesmente um processo formador o antirracismo. Né? O antirracismo implica entender que o capitalismo é, em si próprio, um dispositivo racializante, e enquanto perdurar, o racialismo vai ser aquele dispositivo que servirá para a manutenção da desigualdade subjacente ao capital. E aí, para isso, eu sei que parece, né, que eu estou falando, nossa, mas que abstrato. Mas basta a gente ver, por exemplo, o que aconteceu na África do Sul, com os processos de queda do apartheid e manutenção das relações liberal-burguesa. Hoje, o processo de racialismo e colonialidade na África do Sul atinge níveis radicais, inclusive de proto-identitários que forjam um discurso étnico que é radicalmente violento. Então, assim, evidentemente que a formação colonialista ela é concomitante com uma formação, mas essa formação ela não tem sentido se não nos guiar efetivamente para a transformação. Bom, era isso, eu acho. Tem mais questões, né? Nós estamos a 15 minutos do nosso horário, né? Mas eu acho que tem duas questões aqui. A gente podia fazer meio desse bloco, né? Tem mais duas questões aqui. Você poderia ver aí para a gente, Rodrigo, por favor? Bom, Vamos fazer mais esse bloco, né? Sim. A Marcela Farias pergunta, Douglas, em relação à psicanálise, como você vê a presença de psicanalistas importantes no que se refere ao debate racial, no sentido da manutenção de um discurso liberal? E o Fábio Sena, eu gostaria de ouvir o professor Douglas discorrendo um pouco mais sobre o que ele chamou de neurose negra. Tá. Vamos fazer esse bloco aí, depois a gente faz as considerações finais. Tá ótimo. Mas o João pode me auxiliar aqui, pode, né? Não, quando eu falo bloco, você e João. Vamos começar agora e João continua no inverso outra vez, claro. Tá. Bom, eu vou falar rapidamente em relação a... Olha, em primeiro lugar, eu acho fundamental a preocupação que os psicanalistas têm, e assim, eu acho que estamos vivendo, por mais paradoxal que pareça, estamos vivendo uma época muito interessante em que os psicanalistas agora, depois de 50 anos da obra de Fanon, começaram a dar atenção para a especificidade do dispositivo racial na formação subjetiva do indivíduo racializado. Isso é fundamental. Isso é fundamental porque essa investigação, essa análise, esse processo analítico, implica um desnudamento de relações que são mais profundas do que a própria relação imediata desse eu racializado com o mundo, com o outro. Implica entender as condições que forjam a linguagem própria, que condicionam o nosso inconsciente com relação à raça. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho fundamental. Agora, voltemos a Fanon. Fanon é um psicanalista, um psiquiatra, um crítico,
cujo o tratamento do indivíduo que sofreu o racismo começa na clínica, mas termina nas ruas, termina no processo de transformação radical. Né? Então, o Fanon implode a clínica. O divã é posto para fora. Né? Quer dizer, o divã é sim um espaço de necessária formação, de tentativa de apreender o seu si, mas que nos convida a sair para fora. Bom, então esse seria... e no sentido da manutenção de um discurso liberal, olha, eles vão continuar, né? Mas a gente está aqui também para se contrapor, né? Mas, enfim... cara... Tem um processo sobre a neurose negra. A neurose negra se baseia no seguinte: se a gente for pensar assim, numa especificidade da neurose do negro, se baseia porque o negro ele tem que construir um discurso sobre si próprio. Quando ele se descobre negro, porque se descobrir negro não é automático, geralmente ou é a polícia, né, que vai falar, aí neguinho, encosta a mão na cabeça, ou alguém que vai te xingar na rua. Bom, tem toda uma ideia no horizonte colonialista como a descoberta de estar no lugar do racializado pode ser traumático. Só que quando você se descobre nesse lugar do racializado, você descobre que nesse lugar há todo um discurso sobre si que não foi feito por você, mas foi feito pela colônia e pelo colonizador. Então, nesse sentido, a neurose específica do negro é redescobrir um discurso sobre si mesmo, que é o seguinte, nas palavras do Baldwin, né, descobrir, olha, eu não sou o seu negro. Isso não significa que eu não seja negro, mas eu sou o negro que eu nomeio o meu próprio si. Então, eu sou negro, sim, mas não sou o seu negro. Isso significa que eu tenho que elaborar um texto de si. Essa seria a neurose do negro. Reencontrar o seu si nos textos, né? E aí, bom, tem vários textos, né? Quer dizer, a neurose do negro trata também de investigar a sua própria história a contrapelo, né? Para então tentar entender o que essa identidade que é imposta pelo colonizador significa para o colonizador e significa para o colonizado. Essa seria, então, o que eu chamaria aí de neurose própria. O negro está lá no Fanon. O Fanon não vai abordar nesse termo, né, neurose do negro, mas ele vai dar a entender em todo Pele Negras, Máscaras Brancas, né, que, aliás, o Pele Negra, Máscaras Brancas é um mergulho no inferno do inconsciente do racializado, né, um mergulho no inferno de si, para descobrir do que se trata isso que é chamado negro. Bom, passa a bola aí, João. Vou me permitir aqui entrar no meio, né? Vou voltar na pergunta da Marcela, né? Que ela estava falando em relação à psicanálise. Uma coisa que eu acho bastante interessante da gente pensar, né, e que o Douglas falou, que tem-se hoje essa volta ao Fanon, tem-se hoje também, por conseguinte, que essa volta ao Fanon, uma volta também se dá aos primeiros Lacans. Né, e isso também é um outro momento interessante, né, porque a gente teve toda uma viragem linguística ali dentro da academia, né, na década de 70, 80, 90, que meio que passou sem muito se perceber que já existiam bons trabalhos, bons tratados sobre isso lá atrás, e que eram tratados que muitas vezes já se precaviam contra os limites que essa própria viragem linguística teve 30, 40 anos depois. Né? E o Fanon é um sujeito que faz isso. E o Fanon é um sujeito que faz isso por um motivo muito irônico da própria existência,
porque ele não teve acesso aos últimos Lacans, porque ele estava muito ocupado ou sendo um revolucionário ou não estando mais carnalmente entre nós, né? Mas o Fanon, ele traça já no Pele Negra, Máscaras Brancas uma discussão que é extremamente importante para a gente ir para o segundo pedaço da pergunta, né, que é no sentido da manutenção de um discurso liberal, que é a discussão com que à época era, né, o estruturalismo e o existencialismo francês, e que vão desaguar depois no pós-estruturalismo e naquilo que a gente muitas vezes chama de pós-modernidade. O Fanon, quando ele faz essa discussão e ele faz essa crítica, ele já prevê alguns dos limites que acabam entrando muito fortes, principalmente no pós-estruturalismo, até menos naquilo que a gente chama coetaneamente de pós-modernidade, mas o pós-estruturalismo é muito forte. Foucault é um exemplo perfeito disso, que é a criação dessa prisão panóptica a priori, que torna impossível a posteriori, para que você mantenha o edifício teórico que foi construído, qualquer possibilidade de escape. E isso é algo que o pensamento atual, mesmo dos melhores filósofos, tem uma dificuldade enorme de escapar, tem uma dificuldade enorme de romper e de vencer. Por exemplo, quando a gente vai pensar no Mbembe, que é um nome muito importante para a pós-colonialidade, que é um filósofo, né, super lido, super traduzido, aqui no Brasil, então, o Mbembe está na crítica, na crista da onda. O Mbembe, ele luta constantemente ao longo da sua obra, e ao longo da sua obra, Fanon vem vencendo Foucault, pelo menos é uma boa notícia para o Mbembe e para seus leitores, mas ele tem essa luta entre, né, esse, digamos, humanismo possível do Fanon como futurologia e essa prisão panóptica a priori Foucaultiana que ele traz quase que como cosmogonia da sua obra, né? Então eu vejo que muitas vezes a manutenção desse discurso liberal, mesmo quando se tenta de uma forma um pouco mais crítica, uma forma um pouco mais bem trabalhada, menos mercadológica e mais séria mesmo, no sentido de uma pesquisa acadêmica mais séria, se mantém nisso, vem muito também dessa viragem que se teve, né? Viragem essa muito ligada ao fracasso posterior do movimento de 68 na França, aquilo que se tornou o marxismo ocidental academicista, né, que permitiu também a criação e o crescimento dessas correntes que tentaram buscar longe do abrigo daquilo que tinha sido, né, um marxismo, digamos, um pouco mais revolucionário, um pouco mais ortodoxo na academia europeia na primeira metade do século, mas também, né, fugindo muitas vezes da prisão da sua própria caixinha universitária. Então, quando a gente vê a transição muito grande que a gente vai ter, que lá na França, lá na década de 30, 40, já estava começando com os análises, né, a gente já vê um Merleau-Ponty uma hora flertando com um campo, outra flertando com outra, uma coisa que já era tal, mas que, de fato, depois da década de 60, você vai ter a permeação muito grande, né, dessa pluridisciplinariedade dentro das ciências humanas. Às vezes ela vai vir muito marcada com essa visão, que eu acho uma visão muito fechada, né, que é trazida principalmente pelo pós-estruturalismo, mas que também, às vezes, né, deriva em algumas das gramáticas que vão ser trabalhadas naquilo que a gente chama de pós-modernidade. Né. Eu tenho um grande amigo, um camarada do PSL, para não falar PSL, né, porque PSL ficou horrível, né, mas o PSL é o Party for Socialism and Liberty, é o Partido para Socialismo e Liberdade dos Estados Unidos, que é este sim de esquerda para um baralho, que ele tem um texto que é uma crítica demolidora daquilo que aconteceu na França em 68, de como que os intelectuais se postaram, na esmagadora maioria das vezes, esses grandes intelectuais, né, nós estamos falando aqui de um Foucault da vida, foram muito conservadores, não foram pouco conservadores da forma como eles se postaram, eles foram muito conservadores e reacionários da forma que eles se postaram. Ele fala que Foucault é o nosso Ptolomeu, ele construiu uma teoria brilhante sobre uma premissa completamente errada. E uma vez que ele se recusou a rever sua premissa, ele teve que complexificar cada vez mais a sua teoria. Em certo ponto, eu concordo com a crítica do Gabriel, e eu acho que é muito interessante a gente pensar como que essas epistemologias vão desaguar muitas vezes, né, nesses trabalhos, principalmente os trabalhos mais eurocentrados, que são, infelizmente, a esmagadora e quase total maioria dos trabalhos que a gente tem,
E os que não são, a gente tem muita dificuldade em conhecê-los, porque salvo aqueles que produzem em inglês, muitíssimos poucos deles são traduzidos, e as nossas costas estão normalmente viradas, né, contra a América Latina e a favor do Atlântico e do Norte global, o que prejudica muito, né? Nesse sentido também, ousando entrar aonde eu não devo, que é na pergunta dirigida ao Douglas, porque o Douglas quis dizer, né? Eu acho que também o próprio Mbembe é uma chave junto com o Baldwin interessante da gente pensar como que essa neurose se dá, no sentido que o Douglas deu essa neurose. Por quê? Porque o Mbembe ele trabalha no Crítica da Razão Negra algo que eu acho muito interessante, que é uma coisa que o Fanon gostava de trabalhar lá atrás também, e aí eu vejo uma grande influência do Fanon no Mbembe, que é trabalhar a literatura. Quando ele vai trabalhar o Amos Tutuola, que é um autor nigeriano pouco conhecido entre nós, que deveria ser muito mais lido e muito mais traduzido entre nós, vocês tradutores que estão nos ouvindo, traduzam, né? My Life in the Bush of Goose é espetacular, né? Minha Vida no Arbusto dos Fantasmas, né? O Bêbado do Vinho de Palma, da Palmyorn Drinker, ele tem livros espetaculares, mas ele trabalha muito com essa questão, né, de como ser este negro que não é o seu negro, como que é este trabalho interno de se precisar a partir do que me foi precisado, né, de uma imediação que é imediata, né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito difícil, muito tortuoso, e que eu acho que tem algumas chaves de leitura interessantes, desde que a gente consiga deixar aberta a chavinha da prisão panóptica Foucaultiana que está ali no fundo, né, tentando te observar por todos os lados e te convencer que aquilo não é possível. Eram esses os adendos que eu queria fazer na fala do Douglas. Obrigado. Bom, gente, é isso aí. Vencemos nosso tempo, 18h30, de uma densidade, viu? 2 horas densa. Fiquei aqui pensando se no futuro a gente não podia pensar aí em algo, tudo que vocês disseram aí, Fanon e a ideia de emancipação, envolvendo essa questão do anticapitalismo, certo? Essa questão da luta contra o capitalismo e a gente adentrar nessa ideia de desracialização que o Fanon traz aí, que é muito mal compreendida, né, do humanismo fanoniano, e tudo isso ligado a essa luta contra o capital. E aí a gente encaixar essa ideia de emancipação em Fanon aí, e com esse mote aí a gente pegar essas coisas todas aí. Eu acho que Fanon traz uma ideia de emancipação aí que não é, que sai do lugar comum. Bom, é isso. Eu acho que a gente tem aqui, já está encerrado, o pessoal está me avisando, mas eu queria encerrar com as palavras finais do Douglas e do João Carvalho. Então, faço o encerramento, faço as palavras finais do Douglas e do João, e não tem agradecimento aqui mais para a gente fazer para vocês, e só esperando novas oportunidades aí, para que essa parceria da gente continue no Brasil, essa divulgação de Fanon, de Aimé Césaire, certo? Nós vamos ter amanhã uma discussão sobre Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, e Walter Rodney, com essa questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, essa dialética aí, e outros que precisam vir e que estão sendo publicados no Brasil. Foi publicado o livro Walter Rodney, o Eurocentrismo de Samir Amin. Temos boas notícias, né, mesmo nessa época aí, ok? Então, palavras finais para vocês dois, e um grande abraço. Vou começar aqui então, né? Primeiro, agradecer demais, agradecer às nossas intérpretes, agradecer a todo o pessoal da técnica que ficou aqui abnegadamente 2 horas ouvindo a gente falar, né? E olhando o chat, organizando as coisas pra gente, que foram extremamente gentis com a gente o tempo todo, né? Quero agradecer o Douglas, é sempre um prazer incomensurável. O Douglas falou palavras doces aqui sobre mim, que eu não as mereço, mas a recíproca é totalmente verdadeira. Essa pandemia irá passar, né? E nós também. Então, assim, a casa aqui tá aberta. O dia que eu for em São Paulo, eu sei que a tua também tá, né? Um beijo em você e nos seus, né? Quero agradecer demais ao professor Jorgeval, que nos convidou, que nos deu a oportunidade, né, de que esse momento pudesse acontecer. Quero agradecer cada uma das pessoas que ficaram todo esse tempo com a gente, né? E prometer a todos vocês que isso aqui é só mais um de uma série de encontros, o primeiro aqui também de muitos, né? A gente sabe que essa é uma parceria que vai ser uma parceria continuada, né? E só
para falar do que me toca, eu sou do Conselho Editorial da Nova Cultura, que lançou o Walter Rodney, e posso garantir para vocês que de onde veio este tem muito mais coisa para vir, né? Então, assim, a gente vem lançando grandes autores do pensamento anticolonial aí mês sim, mês também, né? E não pretendemos parar. Então, se você quiser ler Samora, quiser ler Josina Machel aqui no Brasil, você tem a oportunidade agora, né? Muitas vezes é muito triste a gente imaginar que um Amílcar Cabral tem mais livro traduzido em inglês do que publicação dentro do Brasil, e são coisas que a gente tem que lutar para poder vencer elas juntos, né? E nós venceremos. Então é isso, eu quero agradecer a todos mais uma vez, né? E parabenizar a organização do evento por essa janela tão privilegiada que a gente vai ter, né, para um pensamento que é muito nosso e que a gente precisa de reclamá-lo enquanto nosso. Muito obrigado. Bom, gente, faço minhas palavras do João, agradeço a todos, a todas, as intérpretes, muito bom tê-las aqui, né? Agradeço ao Jorgeval, desculpa, eu cheguei um pouco na correria, eu estava com um problema, o PC estava travado aqui, o João sabe disso, João, conseguiu, então não deu para a gente conversar antes, mas quero deixar aqui claro que eu estou muito feliz com esse evento, estou muito feliz por participar dessa mesa, por ouvir o João, que o João sempre me ensinou muito, me ensina bastante. Todo mundo que ficou na técnica, quero agradecer também, né? Os que não foram vistos, mas que estão aí, né? E também quero fazer um convite para a turma. Eu sou coordenador do Centro de Formação. O Centro de Formação é uma cooperativa de intelectuais precarizados, que não encontraram locação no mundo do trabalho, mas que decidiram se reunir, e lá no Centro de Formação a gente está com alguns cursos, dentre os quais Hegel, os espectros de Hegel, né? Quem quiser aprender um pouquinho sobre Hegel, tá lá, é só entrar no centroformação.com, e também o curso do Mbembe, tá, que está aberto, o Devir Negro no Mundo. Então, deixo aí esse convite, e é um grande prazer, gente. Minha força de trabalho, que é essa, segue à disposição de vocês. Onde vocês me chamarem, estarei junto. Pronto, quer dizer, centrodeformação.com, não é isso? Isso. Nossa, Centro Formacão. Centro Formacão. Deixa eu anotar aqui direito, porque eu vou divulgar isso amanhã. Centro Formacão, não é isso? Isso. .com. Isso a gente acha na internet. Ótimo, vamos divulgar isso aí nas nossas listas aqui. Bom, gente, é isso aí. Estou na expectativa do lançamento do ano 5 da Revolução que você falou, João. Quando eu comprei o livro Walter Rodney, não sabia que você está na edição, eu sugeri ao pessoal a possibilidade de republicar Os Condenados da Terra, né? Mas estamos esperando que quem sabe talvez os condenados venham junto. Aí agora forçando a barra, viu? Mas já é uma ótima notícia ter o ano 5 da Revolução. Um grande abraço a todos. Vamos ter uma outra mesa daqui a pouco. Temos o Coletivo Fanon na quinta-feira com o Leopoldo, né, e o Austin Soares, e o Davidson Fortino na sexta-feira conosco, voltando a discutir o Francis Fanon. Grande abraço para vocês e a gente vai se ver. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde